Será que vale a pena para você investir? Essa piadinha aqui eu estava preparando há muito tempo e eu vou ter uma conversa online dessa vez, por motivos de quarentena, com o José. E a nossa ideia aqui é contar tudo sobre a empresa Vale, um pouco da história dela, um pouco dos números e um pouco dos fundamentos por trás dessa empresa para que você decida se é uma boa comprar ou vender. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Comprar ou Vender, aquela série que não te dá a resposta exata, mas te ensina a fazer as perguntas certas. Eu tenho certeza que você, se você já investe na Vale ou se você pensa em investir na Vale, vai encontrar informações muito ricas para te dar mais clareza nas decisões nesse vídeo. E eu já convido aí o José para responder uma dúvida muito comum, José. Esse vídeo aqui é uma recomendação de investimentos? Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, porque a gente não pode dar recomendação de investimentos. As únicas pessoas que podem dar esse tipo de recomendação são os analistas, são casas de análise, que não é o que a gente é. O Clube do Valor é uma gestora de recursos que cuida do patrimônio dos nossos clientes de carteira administrada e também um canal de educação financeira aqui no YouTube. Perfeito! Então, dito isso, eu te convido para assistir o vídeo até o final e para você, primeiro, compartilhar com as pessoas que você conhece que têm ações da Vale e também deixar o seu comentário aqui abaixo dizendo qual empresa você quer ver no próximo vídeo da série Comprar ou Vender. Então, diz aí, José, conta um pouco da história da Vale, como é que a Vale chegou no patamar que ela está hoje, quando é que ela começou, o que ela faz, enfim. Contextualiza o que tem por trás do ticker Vale 3 do Home Broker. Então, a Vale, na verdade, é uma empresa bastante antiga. Ela foi estabelecida em 1909 por investidores estrangeiros e foi o primeiro nome dela, Brazilian Hematite Syndicate, ou Sindicato Brasileiro da Hematita, que é o principal tipo de rocha que a Vale extrai para a produção de ferro. Ao longo dos anos, muitos anos depois, após muito atrito com a política do país, o então presidente Getúlio Vargas, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, decide por tornar a empresa uma estatal, nomeando ela como CVRD, a Companhia Vale do Rio Doce, que é como muita gente ainda conhece a empresa. Em 1974, anos depois, a empresa se torna a maior exportadora de minério de ferro do mundo, uma posição que ela mantém ainda hoje. E, é claro, além de ferro, a empresa também produz manganês, cobre e bauxita, que é minério de alumínio, potássio, caulim e outros minerais. Por outro lado, a privatização da Vale que ocorreu é motivo de controvérsia até hoje também, muito pelo fato de como a empresa foi avaliada. O valuation dela foi feito olhando apenas o critério do fluxo de caixa existente à época descontado, ignorando todo o valor potencial das suas reservas de ferro. Essas reservas, conforme estudos, eram capazes de abastecer a produção pelos próximos 400 anos. E ela foi vendida, em 1997, por 3,3 bilhões de reais. Sobre ambos os desastres recentes, de 2015 a 2019, acredita-se que eles pudessem ter sido prevenidos também. Não à toa, a empresa, em janeiro de 2012, foi eleita a pior empresa no mundo nos quesitos ambientais e de direitos humanos, por meio do The Public Eye Awards, uma iniciativa do Greenpeace. O desastre de Mariana, em 2015, foi a catástrofe industrial com maior impacto ambiental no Brasil até então. A empresa responsável era a Samarco, mas a Samarco era uma joint venture da Vale com a BHP Billiton, uma mineradora australiana. E o desastre de Brumadinho, por outro lado, deixou 259 pessoas mortas e mais 11 pessoas desaparecidas. Olhando mais para o lado financeiro, a empresa está presente em inúmeras bolsas de valores, além da Bolsa de Valores de São Paulo, como a Bolsa de Valores de Paris, de Madrid e de Nova York também. A empresa, hoje, opera em 14 diferentes estados brasileiros e possui cerca de 2.000 quilômetros de malha ferroviária. A Vale também tem mais de 70 mil funcionários ao todo e trabalha com pesquisa, extração, produção e comércio de minérios, bem como a geração de energia, transporte ferroviário e operação portuária, atuando nos 9 terminais portuários que ela mesma tem. Além disso, a empresa tem algumas subsidiárias, como a Vale Limited, que opera no Canadá, a Vale Fertilizantes, a Samarco, como a gente já falou, a Ternium Brasil, uma fabricante de placas de aço que tem no Rio de Janeiro, uma empresa de navegação, entre outras. Enfim, é uma história bastante longa, porque a empresa também é uma empresa bastante grande. É uma empresa centenária que começou com o nome de sindicato, foi estatizada, privatizada, sempre com muito rolo
aí ao longo da história, que não deixa de ser algo incomum aí no Brasil, especialmente quando os políticos põem as mãos. Né? Para ter uma ideia, o José comentou que ela foi avaliada em 3 bilhões de reais em 97, e hoje, José, o valor de mercado da Vale passa dos 200 bilhões de reais, é isso, né? Exatamente. E nessa história de valuation, eles simplesmente ignoraram os ativos que a empresa tinha, ou eles já colocaram na conta o fluxo de caixa que esses ativos poderiam gerar e aí errando na conta, errando na projeção? A ideia é que eles erraram com a projeção de quanto eles conseguiriam tirar de ferro das reservas que tinha atualmente. Ou seja, ignorando o potencial futuro das reservas que já existiam. Ah, perfeito. E sempre lembrando também, né, que muitas empresas dos anos 90 para cá cresceram substancialmente o valor de mercado e que em qualquer técnica de fluxo de caixa descontado, a gente tem que trazer os fluxos futuros a valor presente por uma taxa de desconto, que é uma taxa que a gente conseguiria investir sem risco, que nos anos 90 era muito alta. Ainda assim, acho que não justifica 3 bi de reais. Mas deu de falar de história, acho que o pessoal já conheceu bem um pouco da trajetória da Vale até aqui. Vamos falar um pouco do presente. Então, diz aí, José, o investidor que investiu na Vale desde 95, que acho que é um período legal, porque já era plano real, quanto esse cara aí performou, como é que foi em comparação ao Ibovespa? Diz aí um pouco do acionista de longo prazo na Vale. Então, se uma pessoa tivesse investido R$100 na Vale em janeiro de 1995, ela teria hoje superado tranquilamente o Ibovespa, porque esses R$100 teriam se transformado hoje em R$ 4.629,19. Sempre lembrando, né, que R$100 em 95 não vale a mesma coisa que R$100 hoje. A inflação de lá para cá multiplicou por mais ou menos 5 vezes o valor lá de trás. Então, quando a gente fala R$100 em 95, imagine R$500 a dinheiro de hoje, em termos reais. Então, quer dizer aí que a Vale praticamente multiplicou por 10 o poder de compra dos seus investidores lá atrás. Beleza? Vamos para a próxima página, que é o valor total da firma, ou o valor, o total do Enterprise Value da Vale. Para quem não sabe o que é isso, deixa eu te explicar o que é e por que a gente acha que é muito mais importante analisar esse indicador do que o valor de mercado, tá? Vamos começar. O valor de mercado nada mais é do que a quantidade de ações que a empresa tem multiplicado pelo preço da ação. É quanto vale a empresa. Só que, se eu for comprar uma empresa, eu assumo a sua dívida ou compro também o seu caixa. Dá um exemplo muito básico, tá? Digamos que tem uma empresa que custe R$1.000, só que essa empresa tem R$1 milhão em dívida. Se eu comprar ela por R$1.000, parabéns, eu sou novo detentor do endividamento. Então, para comprar ela e quitar sua dívida, eu preciso gastar R$1.100.000. Agora, vou dar um outro exemplo. Digamos que tem uma empresa que valha R$1 milhão e tenha R$990 mil em caixa. Se eu comprar ela por R$1 milhão, eu posso simplesmente distribuir o caixa, né, para o acionista, enfim, liquidar o caixa, eu assumo esse caixa e a empresa acabou custando aí só, no exemplo, acho que R$10 mil ou R$100 mil. Enfim, só a diferença entre o valor de mercado e o caixa. E o Total Enterprise Value, ele leva em consideração tanto o caixa quanto a dívida bruta da empresa. O que é ele, basicamente? É o valor de mercado, mas a dívida líquida, que é a dívida menos o valor em caixa. Dito isso, José, e sabendo que o valor de mercado da Vale está ali na faixa dos R$200 milhões, qual é o Total Enterprise Value da Vale? O Total Enterprise Value da Vale hoje é de 245 bilhões de reais. É uma empresa bastante grande. Então quer dizer basicamente que a dívida líquida dela ali é na faixa de... o quê? 20 bi? 25 bi? Algo em torno disso. Legal, José. E diz aí, nos últimos 12 meses, qual foi o EBIT que a Vale gerou? E tratando aqui o EBIT como algo que tem mais próximo, né, de resultado operacional, resultado da operação da empresa, sem levar em consideração imposto de renda, sem levar em consideração também receita ou despesa financeira. Então, Ramiro, essa é uma questão bastante interessante da Vale. Normalmente, quando a gente olha o EBIT, nós escolhemos olhar tirando todo e qualquer evento não recorrente que possa ter acontecido. No caso da Vale, o EBIT não ajustado dela gira em torno de 2 bilhões de reais. Porém, existe o evento Brumadinho. O que quer dizer isso? São quase 28 bilhões de reais
que foram usados para pagar os processos referentes ao desastre de Brumadinho que ocorreu recentemente. Consequentemente, com esse EBIT sendo afetado por esse evento que alguns consideram não recorrente, que é o acidente de Brumadinho, quando tu vai analisar para o indicador financeiro EV/EBIT, que indica se uma empresa está barata ou não, aí pode haver uma distorção bastante grande. Por que eu digo isso? O EV/EBIT normal da Vale hoje está em 109,46 vezes. Ou seja, é uma empresa que está bastante cara. Quanto maior o EV/EBIT, mais cara está a empresa, de acordo com esse indicador. Porém, se você ajustar o EBIT para desconsiderar o evento de Brumadinho, o indicador EV/EBIT passa de 109 para apenas 8,11. Ou seja, ela vai de uma empresa muito cara para uma empresa muito barata. O yield dela ficaria na faixa de 12,33% sem esse evento. Mas agora é uma questão que entra muito a subjetividade do analista em determinar o quanto do evento que é de fato um não recorrente, ou seja, quem pode esperar que não vai voltar a se repetir, que não vai gerar novos prejuízos por conta de pagamento de indenizações, por conta de provisões, e o quanto é. E é um ajuste fino, acho que não é nem 8 nem 80. Eu não acredito, infelizmente, né, e olhando os dados passados, a quantidade de desastre, a quantidade de... tem coisas mal explicadas aí na Vale, que ela vai operar no futuro inteiro com uma geração de caixa nunca afetada por indenizações ou por provisões maiores. Mas também não dá para dizer que esse custo de 20 e tantos bilhões de reais nesse ano vai se repetir todo ano. Então ele tem que ter... aí entra muita parte subjetiva, o ajuste fino da pessoa que está analisando a empresa, e ela está em uma relação, se tu for tirar esse não recorrente de 8,11 vezes EV/EBIT, muito provavelmente já com os acionistas batendo, né, no fato de ter uma insegurança em relação ao futuro por conta da série de acidentes, de desastres aí com essa empresa dos últimos anos. E aqui entra na beleza do mercado de ações, que muitas vezes ele vira um pouco mais de arte do que de ciência. Exatamente. E como é que a gente fez aqui no Clube do Valor para entender se a Vale acaba estando aderente aos nossos critérios de seleção de ações? Se você não sabe, a gente tem um critério que segue uma filosofia de value investing profunda, que por sinal eu vou explicar bem melhor numa série de aulas que estou preparando, que já começam agora, dia 27. Você pode clicar aqui para se inscrever, gratuito, chamado Desafio 20 em 1. Então o que a gente fez basicamente, tá? A gente comparou a Vale dados crus, CVM, colocando ali as indenizações, as provisões, e aí ela tem uma relação EV/EBIT altíssima e fica entre as empresas mais caras da bolsa. A gente comparou também uma Vale 100% sem provisões, 100% sem as indenizações de Brumadinho, que como a gente comentou, ela fica com um yield operacional de 12,33%. E colocando essa Vale, a Vale sem provisões, no ranking, ela fica na posição cerca de 40 e poucos. E como a gente investe em 20 ações por cliente, ainda assim ela não está barata o suficiente no relativo com outras empresas para entrar nas carteiras dos nossos clientes. Então, seguindo a nossa estratégia, a filosofia de value investing profundo, que eu explico em vários outros vídeos da série Ramiro Responde, em vídeos em que eu mostro a minha carteira, e vou explicar muito melhor no Desafio 20 em 1, a Vale ela acaba não sendo uma empresa para se ter na carteira hoje. Lembrando sempre que existem 1000 estratégias diferentes possíveis de investimentos. Essa é a nossa. E daí comenta aqui abaixo se você tem ou não essa empresa. Virando a página, queria olhar agora uma métrica de risco, José, que é qual foi a maior queda das ações da Vale do ponto máximo ao mínimo e quando isso aconteceu. Então, a maior queda da Vale foi bastante brusca, na verdade. De maio de 2008 até outubro de 2008, ou seja, bem ali na crise, ela caiu quase 70%, ela caiu 68,52%. É uma queda bem brusca e um pouco superior à do Ibovespa no mesmo período, que foi de 60% mais ou menos. Mas, por outro lado, tem a maior pernada de alta, né? Que foi de janeiro de 2005 até maio de 2008, logo antes da crise. Foi de 13.418,26%. Um resultado e tanto. No caso da Vale, que é uma empresa de commodities, puxada muito, né, pelo super ciclo de commodities ali nos anos 2000.
Mas tem mais dados que a gente quer mostrar aqui para você. Diz aí, José, relação preço por lucro. Então, o lucro líquido atual da Vale está negativo. Consequentemente, o PL está em menos 32 vezes. Sempre lembrando, né, que quando o PL é negativo, tanto faz basicamente a colocação dele. Só importa saber que ele está negativo e daí não ter aquele múltiplo de quanto menor, melhor. Passando aí para a relação preço pelo valor patrimonial. O preço por valor patrimonial atual da Vale está em 1,36 vezes, ou seja, um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial dela. Perfeito. Vamos passar para a próxima também, que jogo rápido, porque a gente já falou muito sobre as empresas, só para te ajudar a ter mais dados para fazer a sua análise aí conjuntural. O dividend yield, José, quanto a empresa pagou aí na média, na mediana, nos últimos 5 anos? Então, a mediana dos últimos 5 anos está em 2,77%. Não é muito alto, mas é relativamente estável, olhando o gráfico. E considerando, né, o momento atual, muito possivelmente, ela segura o pagamento de dividendos nos próximos lucros que tiver. Sobre outras métricas, liquidez. Quão líquida é a ação, e sabendo que a Vale é um dos maiores pesos do Ibovespa, eu imagino que ela seja extremamente líquida, né? Ela é extremamente líquida. A liquidez dela, a média, varia entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio por dia. Ou seja, é uma empresa suficientemente líquida. Não é o que tu precisa se preocupar. Perfeito. Vamos para o próximo. Qual é o peso da Vale no Ibovespa? Essa aqui é uma surpresa, porque a gente já fez um vídeo, já fez 2 vídeos até, sobre a empresa que tem a maior participação no Ibovespa na época, que era a Petrobras. Só que agora, com a queda da Petrobras, a Vale assumiu o posto de maior empresa no Ibovespa. Hoje ela tem 9,85% de participação no índice. Praticamente 10% significa o seguinte: se a Vale sobe 5% num dia, o Ibovespa, só por causa da Vale, sobe 0,5%. Exatamente. Porque ela representa 10% praticamente da carteira e está ali, volta e meia, né, trocando de posição com Petrobras, a empresa mais valiosa do Brasil, da América Latina. Free float, José. Explica aí o que é e qual é o free float da Vale. Free float da Vale hoje está em 60%. É basicamente quantas ações de todas as ações disponíveis estão livres para ser negociadas no home broker. E aqui o valor é um pouco menor, porque a gente tem que lembrar que a Vale tem ações em outras bolsas de valores também. Perfeito. E próximo dado, para a gente saber um pouco melhor quem é que é acionista relevante da Vale, fala aí dos maiores investidores. Os 5 maiores investidores da empresa são, em primeiro lugar, a Litela Participações, que reúne diferentes fundos de pensão, como o fundo de pensão do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras também. Em segundo lugar, a gente tem a Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Em terceiro lugar, a gente tem o BNDES Par, que é uma empresa de participações que é controlada pelo governo federal. Em quarto lugar, a gente tem a Bradespar, que é a empresa de participações do Bradesco, que hoje detém 5,6% das ações da Vale. E por fim, em quinto lugar, a gente tem a Mitsui & Co., o braço de investimentos da grande Mitsui Group do Japão. A empresa detém investimentos em empresas de energia, maquinário, produtos químicos, alimentícios, têxtil, enfim. No caso da Vale, ela tem 5,4% da empresa. Legal, então esses são os maiores investidores, mas tem também os fundos que têm maior posição em Vale. Quais são esses fundos aí, José? Nesse caso, são todos fundos de banco, na verdade. Os 3 maiores fundos, ou seja, os 3 fundos que detêm maior participação na Vale, são um fundo do Banco do Brasil, voltado para a Previdência, um fundo da Caixa, voltado para a FUNCEF, que é a fundação que dá a Previdência para os funcionários da Caixa Econômica Federal, e o fundo BB Ações Vale FI, que é um fundo monoação. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre isso, Ramiro. Isso aí é um absurdo. O que é um fundo monoação? Um dos maiores... Eu tenho que cuidar com a palavra que eu falo, tá? É uma das maiores injustiças com o investidor. O que é um fundo que cobra uma taxa de 1,5%, 2%, 3%, dependendo de qual, e ele só compra ação de uma empresa. Então é um fundo que o gestor não tem trabalho nenhum e cobra uma fortuna em relação ao trabalho que eles têm para fazer uma gestão de uma única ação. É como se eu te cobrasse, 2% do teu patrimônio para comprar tudo numa única ação, sem ter nenhum trabalho de analisar quais são as melhores ações, de fazer uma alocação de ativos, nada disso. E só para você comparar, no Clube do Valor a gente faz gestão de carteiras administradas, em que a gente coloca com uma pessoa próxima, sempre respondendo suas dúvidas no mesmo dia,
que a gente te traz várias reuniões por ano para revisar a carteira, revisar seus objetivos financeiros, que a gente cria seus objetivos financeiros, que a gente cria uma carteira ideal para você com base nos seus objetivos, e a gente faz uma gestão ativa do patrimônio, né, dividindo em várias classes de ativos, e a gente cobra menos do que um fundo monoação. Você pode conhecer esse serviço também clicando aqui. E para fechar esse vídeo, José, tem sempre um ponto, né, que tem as ações da Bradespar, a empresa Bradespar, que basicamente tem parte relevantíssima da sua carteira em ações da Vale. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a relação entre Vale e Bradespar. Então, a Bradespar nada mais é do que a empresa de participações em empresas não financeiras que saiu de um braço do Bradesco lá nos anos 2000. Mas a questão é que, atualmente, e desde 2017, a única empresa que a Bradespar investe é justamente a Vale. Ou seja, em outras palavras, comprando uma ação da Bradespar, tu está indiretamente comprando ações da Vale. E aí vem uma questão muito interessante, que dependendo do preço que está a ação da Bradespar, às vezes faz mais sentido comprar uma ação da Vale e às vezes faz mais sentido comprar a ação da Bradespar. Tem que fazer um ajuste fino ali, né? E basicamente, quando o preço-valor patrimonial da Bradespar está menor do que 1, a gente está comprando ações da Vale a um preço menor do que o mercado. É basicamente isso? É exatamente isso. É assim que faz sentido analisar empresas que são holdings, né? Muito interessante. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, o primeiro da série Comprar ou Vender EAD, comigo e com o José conversando aí cada um dos seus próprios ambientes. Comenta aqui abaixo qual empresa você quer ver aqui, compartilha com seu amigo investidor e Vale e até a próxima. Espero te ver no Desafio 21, que já começa na próxima segunda-feira. Grande abraço. Até mais.